Bom, gente, nosso papo hoje é sobre sustentabilidade e maneiras de nós conseguirmos essa tal sustentabilidade. Você já parou para pensar? Você sabe o que é a sustentabilidade? Você já ouviu falar dos 5 R's? Então, vamos mergulhar nisso daí. Bom, gente, sustentabilidade eu vou pôr aqui, ó, para que vocês possam deixar esse conceito bem bacana na sua cabeça. É você consumir as coisas que tem no nosso planeta de uma forma sustentável. Você vai, poxa, mas o que é sustentável? Que não venha interferir nas próximas gerações. Eu botei um conceito bonito, a definição legal, ó. Vocês têm aí o seguinte: a sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Ou seja, maneira de nós não acabarmos com o nosso planeta, destruirmos o nosso planeta. A consciência que nós temos que ter para que as coisas sejam consumidas de uma forma interessante para todo mundo, não só para a gente, para as gerações futuras, sobretudo. Pensar nos outros. Você já parou para pensar se você quer essa praia aqui? Olha onde eu estou. Ou será que você prefere essa praia aqui? Olha agora onde é que eu estou. Você já imaginou que isso é uma realidade que existe cada vez mais e a gente às vezes vive numa ilha, a gente nem se liga, a gente nem se toca de que isso está acontecendo o tempo todo? Então, se você puder parar um pouco e começar a imaginar e pensar e ser mais uma das pessoas no sentido de proteger esse ambiente, vamos junto e vamos entender algumas coisas. Vamos começar com o seguinte: quem são os 5 R's da sustentabilidade? Vamos dar uma lida. Vocês têm aí a seguinte coisa: repensar, recusar, reduzir, reusar e reciclar. Gente, antigamente eram 3 R's. A gente falava muito em reciclar, reutilizar e reduzir. Hoje nós colocamos mais 2 R's que eu inclusive acho que são bem interessantes. Ó. Se você para pensar, o que é repensar? É repensar o nosso estilo de vida, é repensar se aquilo que eu estou consumindo é realmente necessário, é repensar a maneira como eu trato o ambiente. Então, repensar é fundamental. Então, quando a gente vai imaginar e fazer uma prova em que existe uma preocupação com a sustentabilidade, com o planeta, com o país, a primeira coisa é repensar. A segunda, recusar. Aí você vai, pô, Michel, mas que porra é recusar? Cara, é recusar, por exemplo, um canudo plástico. Você já parou para perceber que a maioria das coisas que você toma de canudo, você poderia tomar sem canudo? Então, se você recusar um canudo, cada pessoa que recusa um canudo já faz diferença. Às vezes a gente diz, mas está todo mundo consumindo, eu vou consumir também. Faça isso não. Se você simplesmente recusar uma sacola plástica no supermercado, se você pegar uma caixa, se tiver uma caixa, você recusar. Então, ó, repensar e recusar são duas coisas muito fáceis de fazer, e com isso um pequeno gesto ajuda a mudar o mundo para o seu filho, para o seu neto, para os seus descendentes, ou não só para os seus. Não vamos pensar só na gente, vamos pensar em todo mundo. Então, uma coisa mais sustentável. Agora, vamos para as outras. O que seria reduzir, reutilizar, reciclar? Gente, reduzir é reduzir o consumo. A gente fala muito de reduzir quando a gente pensa em água. A gente tem que se preocupar muito com a redução do consumo de água. A água é um bem extremamente importante e que já está faltando em várias regiões do mundo. Então, o consumo sustentável da água é muito importante, a não poluição da água é muito importante. Então, reduzir aquela história de você, quando vai se ensaboar no chuveiro, você fechar o chuveiro, é verdade. Aquela história de você escovar os dentes com a torneira fechada, é verdade. Então, quando você deixa a torneira aberta, você está deixando litros de água serem perdidos. Então, vamos reduzir, vamos atrás dessa redução, desse consumo avassalador de várias coisas. E, gente, qual é a diferença entre reutilizar e reciclar? Tem muita gente que confunde esses dois termos e, na bem da verdade, eles são muito diferentes. Reutilizar é utilizar uma coisa para uma, vamos dizer, para uma função diferente da qual ela foi originalmente projetada. Sabe, pô, mas o que é isso?
Um exemplo clássico de reutilizar é você pegar o pote de sorvete para guardar algum alimento, é você pegar uma garrafa PET para botar detergente, desinfetante, então você está reutilizando, é você cortar uma garrafa PET para fazer um enchimento de almofada, então você está reutilizando. Isso é reutilizar. Já reciclar é fazer voltar para o ciclo. Eu vou falar bem de reciclar, eu vou pegar a nossa lousa aqui para ajudar, mas antes eu queria falar que o grande lixo hoje é o plástico. Vocês já viram quantas imagens nós temos de animais que são afetados pelo plástico, de praias que estão cheias de plástico, o oceano com muito plástico, às vezes não dá para ver porque ele está microdividido, mas está acabando uma boa parte dos oceanos, dos lagos, rios, uma poluição absurda por plástico. O plástico, ele, na verdade, plástico é uma coisa que pode ser moldada. Eu tenho basicamente dois tipos de plástico, o termofixo e o termoplástico. Termoplástico é aquele que quando você aquece, ele pode ser moldado e quando você deixa esfriar ele fica rígido de novo. E termofixo é aquele que quando você aquece ele não amolece, ele é fixo em relação à temperatura, tipo o cabo de uma panela, baquelite, né? Aquele cabo de panela, se você aquecer, ele não pode moldar e depois voltar. Então, os termoplásticos, aqueles que eu posso deformar e depois eles voltam para sua forma por aquecimento, eles são recicláveis, são mais fáceis de reciclar. Lembre que uma garrafa PET, por exemplo, quando você vai reciclar, você tem que separar por cores, assim como o vidro. Você também separa por cores a fim de que eu consiga uma reciclagem eficiente. Então, o plástico ele é super útil. Por quê? Porque ele é um material durável, mas essa durabilidade encontra um problema. O fato dele durar muito, ele demora muito a se degradar, então aquela poluição ela fica ali durante muito tempo, matando animais e, obviamente, acabando com um planeta sustentável, né? Com a ideia da sustentabilidade, de deixar para as futuras gerações uma coisa que possa ser vivida e utilizada. Então, vamos observar o que é a reciclagem. Vamos olhar como é interessante isso daí. Vou colocar aqui uma página em branco, tá a nossa página em branco. Gente, não sei se vocês lembram, mas da geografia a gente usa muito o seguinte. Eu tenho o setor primário. O que é o setor primário da economia? É o setor extrativista. E o setor extrativista, ele trata a matéria-prima. Ele extrai a matéria-prima. Muito bem. Depois eu vou para o setor secundário. O que é o setor secundário? É a indústria. Seria a transformação. Então você vai transformar a matéria-prima no objeto que você quer. Depois eu tenho o setor terciário. O que é o setor terciário? É o comércio. Gente, o setor do comércio é o setor dos serviços. Ou seja, você vai ter a distribuição. Então você extrai a matéria-prima, você transforma a matéria-prima e você distribui a matéria-prima. Você tem o setor dos serviços. E isso vai bater na população. Depois que você atinge a população, vamos colocar aqui, ficou feio, mas tudo bem. Quando você atinge a população, quando a pessoa usa e não quer mais aquilo, isso acaba terminando aonde? No lixo. Então isso se chama ciclo de vida de um produto. Matéria-prima, transformação, distribuição, população, lixo. É uma pena que esse ciclo esteja cada vez mais curto. Sai cada vez mais da matéria-prima para o lixo num tempo curtíssimo. Vocês imaginem um copo plástico como aquele que a gente usa uma vez. Então esses produtos descartáveis, eles são extremamente ruins para isso. O que é reciclar? Pelo nome, voltar para o ciclo. Então você pega o lixo e você vai e faz voltar para a indústria. Isso é reciclar, ou seja, voltar para o ciclo. Vocês veem que isso é muito importante. A reciclagem é muito importante para duas coisas. Primeiro, diminui a quantidade de lixo. Ó. Se eu estou pegando do lixo e voltando para a indústria, diminui a quantidade de lixo. E outra, diminui a extração da matéria-prima. Então você poupa a matéria-prima e diminui o lixo. Lembrem que o lixo, o acúmulo de lixo é um problema gravíssimo. Então se você consegue reciclar de forma eficiente, claramente você vai ter uma diminuição do lixo e uma diminuição do consumo de matéria-prima. Outra coisa que vale a pena lembrar, gente, para que eu consiga fazer uma reciclagem
aqui no lixo eu tenho que ter uma coleta seletiva, eu tenho que separar de forma eficiente os materiais a fim de que eles possam ser reciclados sem muito trabalho, porque senão o processo se torna muito caro e aí vai inviabilizar o processo de reciclagem. Eu queria muito que nós guardássemos o nome de duas substâncias que são os astros da reciclagem. Alumínio, que pode ser infinitamente reciclado, você derrete o alumínio, transforma no lingote, depois você pode fazer lata de alumínio de novo, e papelão, que é a segunda substância mais reciclada. São duas substâncias que são recicladas com muita facilidade e quando isso acontece, você poupa a matéria-prima, no caso do alumínio você poupa a bauxita, no caso do papelão você poupa a celulose. Além disso, diminui a quantidade de lixo, não vai ter papelão no lixo, não vai ter alumínio no lixo e ainda poupa energia, gente. Poupa energia, economiza dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o alumínio ele já foi um metal caríssimo, tão caro quanto o ouro, porque o processo de obtenção é muito caro. Então, quando ele começou a ser desenvolvido, a ser utilizado, ele era muito caro. Hoje, com o avanço das técnicas de reciclagem e com o avanço da técnica da eletrólise da bauxita, você barateou muito o alumínio, mas ele só é viável para fazer as latas, para fazer as embalagens por causa da reciclagem. Então a reciclagem ela é importantíssima quando a gente fala de sustentabilidade. Então vocês viram aí os 5 R's: repensar, recusar, reutilizar, reduzir e reciclar. Isso aí é para ser guardado aqui e aqui, tá certo? Então pense nisso, aqui e aqui, para que a gente possa ter um futuro melhor para todas as gerações. Um abraço grande, se não está inscrito aproveita, corre, se inscreve, aperta o sino para ser avisado dos novos vídeos e vamos junto nessa aí, vamos arrebentar em qualquer prova que venha pela frente. Valeu!